A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro da Logos, Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã, no curso de bacharel em Teologia. E você está na aula dupla número 7. É o segundo AVA da aula dupla 7, é a segunda parte da aula 13. Nós estamos a tratar nessa aula dupla sobre psicologia da religião. E aqui estão os assuntos principais que nós estamos a tratar, mas agora especificamente nós vamos entrar um pouco na história da psicologia da religião. As suas origens, né, foi a filosofia e a teologia filosófica, sem dúvida, né? Com o aparecimento da psicologia, ela acabou se agregando aos estudos da psicologia. E hoje, né, há então essa divisão com a ciência da religião, e acabou então que a psicologia da religião é algo mais da ciência da religião, né? E é claro que tem que ter material da psicologia, né? Assim como todo material era elaborado pela teologia, né? São temas relacionados com a antropologia bíblica e levaram a uma discussão do psique e a religião. Nós temos pensamentos de Emile Durkheim, que ele define e cria conceitos sobre religião e fenômeno religioso, que foram alguns dos pensamentos base para a construção desta, vamos dizer assim, nova disciplina. Na Logos nós não tratamos ainda, né, pelo menos no momento, como disciplina. Pode até ser uma disciplina no futuro, mas agora é apenas um. Nós chamamos a atenção dentro da apologética cristã, porque na apologética cristã nós analisamos quatro pontos básicos para a construção do discurso apologético. Então, no discurso apologético, nós vimos já os métodos, mas existem quatro pontos, termos básicos que nós temos que ter para a construção de um discurso apologético, que é o quê? Religião, fenômeno religioso, seita e heresia. Né? São quatro pontos importantes a gente considerar. E nós estamos agora mais especificamente dentro de fenômeno religioso, vendo ele do ponto de vista psicológico. E é claro, então fenômeno religioso tem a ver com religião, tem que ter, né? E o que é religião? Você tem que ter já esse conceito em mente. Mas a história da psicologia da religião, nós temos teorias que são apresentadas em livros e revistas, como toda a ciência assim o faz. Né? Toda a ciência que é reconhecida pelo meio acadêmico mundial, as teses, né, ou teorias, elas têm que ser apresentadas de forma racional, lógica, dentro dos princípios científicos humanos e em livros e revistas conceituados ou reconhecidos, né, para que haja as críticas e assim seja aceito ou não, né? Eu vou citar alguns desses livros apenas para que você fique consciente de onde que veio essa grande discussão. E se você achar necessário, você pode até depois parar essa aba, anotar, né? Você pode dar até um print na tela, né? E anotar esses livros para você procurar. A maioria é em inglês ou alemão, né? Então, às vezes é difícil de saber, mas tem muito material já traduzido, né? E também tem muito material na internet em forma de blogs e sites que comentam esses livros, né? E alguns até você consegue fazer o download ou até comprar, né? Esses livros. Muitos estão até disponíveis gratuitamente pela internet. Mas vamos lá, vamos mostrar alguns desses livros. Nós temos o Trees, Concerning Religion Affections, que é a temática em relação às alterações religiosas, de 1746, de Jonathan Edwards. Foi um grande pregador avivalista da igreja, né, um pastor, e ele então começa a falar sobre esse tema. Nós temos Frederick Schumacher, em 1799, em que ele fala na religião
discursos para a cultura e o desprezo, né? Entrando um pouco mais na proposta antropológica, né? Tá aí os nomes em inglês ou alemão, eu não vou ficar lendo porque às vezes a minha pronúncia não é boa, mas está escrito aí, eu vou ler só a tradução, combinado? O terceiro livro é de David Hume, de 1776, você vê que é tudo ali na época de 1700, A História Natural da Religião. Então nós vemos aí 3 livros base de 1700 que começaram dentro da ciência a construir o material da discussão sobre a psicologia da religião, né, dentro do fenômeno religioso. Jonathan Edwards falou sobre a experiência religiosa, né? Então ele discutiu porque era o prático, ele era um pastor, né? Então ele falou do prático ali, né? Qual que era a experiência religiosa. Já Schumacher rebate o racionalismo da religião da época científica, porque ali era o tempo do iluminismo, né? Da ênfase da ciência, da rejeição da fé, da rejeição da religião. Nós estamos falando aí depois da reforma, né, de 1500, 1600, 1700, 1800, até o início de 1900, esse período, né, chamado moderno, até 1900, já foi a transição, né, do período moderno para o período pós-moderno, né, que é o que nós estamos vivendo agora, né, que já a ciência já não é o fator preponderante, né, do que é a verdade, é uma outra realidade. Mas naquele período moderno foi construído a ciência atual, né? Inclusive foi retirado da teologia um monte de ciências, né? Sociologia, psicologia, filosofia, antropologia, ciência da religião, né? Tudo foi tirado da teologia, né? Mas naquele período, Schumacher ele rebate aquele racionalismo exagerado da religião, né? E diz que a experiência religiosa é base nos sentimentos. Então ele leva para um ambiente da alma, do psique, né? David Hume diz que a religião e a experiência religiosa têm sua origem em 2 sentimentos, medo e a esperança. Então agora de novo ele leva para o psique, né? Enquanto Jonathan Edwards apenas chama a atenção à realidade da experiência religiosa, e é claro, ele como cristão e pastor, ele considerava o mundo espiritual. Esses outros 2, eles já levam para o ambiente da discussão científica, né? Apesar de que já há uma tentativa de demonstrar que existe algo, né? Algo que poderia ser considerado ser o espírito, né? Mas que a ciência teoricamente não reconhece, porque ela não reconhece o mundo espiritual, Deus, nem nada disso, né? O estudo da psicologia da religião teve, no entanto, como marco inicial o livro de 1899. Então, nós estamos falando já em 1900, praticamente, né? Então, você vê que em 1700, não, na verdade, 1500, 1600, 1700 foram 300 anos, né, em que a teologia ainda era o fator principal da discussão, né? Mas que já estava sendo construída essas novas ciências da sociologia, da psicologia, né? E depois da antropologia também, né? E aí, em 1899, Dille Stubar ele cria um livro que se tornou marco, né? A Psicologia da Religião. O tema central de estudo de Stubar foi a experiência religiosa chamada conversão, em que diz que conversão é algo que não acontece só no cristianismo, é uma realidade do mundo religioso. George Albert Coy, ele lança o seu livro em 1900, A Vida Espiritual. Foi uma obra que destacou outras experiências religiosas, além da conversão, como o despertamento religioso, a cura milagrosa e a espiritualidade. Mas a sua maior contribuição foi a metodologia de estudo, que foi questionários e entrevistas. Quer dizer, ele introduziu a discussão da psicologia da religião aspectos que eram reconhecidos pela ciência toda, né? Aspectos que eram metodologia científica. George lançou outro livro em 1916, A Opinião sobre a Psicologia da Religião, e nesse livro ele tratou mais assuntos, que foram as ideias da origem de Deus, olha que coisa interessante, né? O misticismo, a ideia da imortalidade, a questão da oração e outros. William James
fez um livro em 1902 que se tornou referência também, que é As Variedades da Experiência Religiosa. Ele usa da metodologia de documentos pessoais e estuda as experiências religiosas, dois conceitos que tornaram muito importante, que são a mente sadia e a mente doentia. Já dentro, é claro, de um ambiente bem psicológico. James Bicep Pratt lançou um livro em 1907, A Psicologia da Religião. Ele discute a crença religiosa nos povos primitivos e faz um estudo evolutivo da crença, ou seja, a crença religiosa da infância até a velhice. Então ele cria a ideia da evolução geracional da religião. Pratt fez um segundo livro em 1920, que para Clarke é o segundo livro mais importante do assunto, que é A Religião Consciente. Pratt fala de misticismo, estudando as religiões da Índia e faz uma distinção entre adoração objetiva e adoração subjetiva. Em 1910, Edward Schubert Ames, influenciado por Comte, né, que é alguém do positivismo, né, que é um outro assunto, que nós não vamos falar agora, escreveu A Experiência da Psicologia Religiosa. Ames defende que a religião é o esforço do homem para conservar os valores sociais. Em 1911, George Malcolm Stratton, em seu livro A Psicologia da Vida Religiosa, Stratton defendeu que a experiência religiosa é resultado de emoções e motivações conflituosas dentro do indivíduo. Então, traz a ideia do conflito, que foi muito importante na discussão da psicologia da religião. Chegamos, então, a Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que em 2 livros fala muito sobre a experiência religiosa e a religião, que é o Totem e Tabu, o futuro de uma ilusão. Trataremos da tese freudiana depois. Depois vem Carl Jung, que é um dos alunos de Freud e muito respeitado na psicologia, né, até porque ele divergiu de Freud depois e tornou uma linha diferente da de Freud na psicologia. E ele seguiu um pensamento diferente, como falaremos mais à frente. Já Rudolf Ott e Robert H. Tess também contribuíram, mas foram dependentes de Freud. Um novo clássico foi feito por Clarke em 1929, O Despertar da Psicologia da Religião, e Clarke então fala do fenômeno do avivamento religioso. Ainda devemos falar de Karl Stoss, de 1937, já estamos nos idos do final da época moderna, com a psicologia da vida religiosa, com uma ênfase de teologia pastoral, e Paul Johnson com a psicologia da religião e personalidade e religião. Então tá aí vários nomes. Mais recentemente, os livros de Clarke, A Psicologia da Religião, A Introdução da Experiência Religiosa e Comportamento, em 1958, e Paul Pruicher, com A Dinâmica da Psicologia da Religião, em 1968. Eu quero terminar com a frase de Richard Skinner, que disse: o espírito humano não pode ser aprendido unicamente em termos racionalistas, com a mente, muito menos por ser adequadamente tratado dessa forma, ou seja, de forma científica. Tentar fazê-lo é um desserviço grave para com a nossa existência e apenas contribui para o sentido de alienação e isolamento que já é forma do substrato da vida contemporânea. Deixo então essa frase para terminar essa ava dentro desse histórico rápido da construção da disciplina Psicologia da Religião. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Que Deus te abençoe e vamos continuar vendo as próximas avas nessa aula dupla em que estamos tratando sobre Psicologia da Religião.